estudo de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11 ele diz: E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavado, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja que Paulo enumerou aqui, né, vários tipos de pessoas: idólatras, adúlteros, efeminado, sodomita, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, né? Que todos esses não herdarão o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, é preciso ser santo, é preciso se santificar, deixar o pecado de lado e viver em santidade de vida. O tema do nosso breve estudo é vivendo em santidade, o chamado à transformação, né? Porque quando Jesus nos chama, ele nos chama para viver em santidade e transformar o nosso caráter. Ele não chama a nós para... Ele não diz assim: vinde como estáis e ficai como chegaste, não. Ele diz: vinde como estáis, mas deixai o evangelho te transformar. Porque o evangelho que não transforma não é evangelho. O evangelho tem que transformar. Paulo foi transformado. Paulo era um ferrenho perseguidor do evangelho. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele foi o quê? Transformado. E todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele é transformado. Então, o evangelho é isso. É transformação de vida. O evangelho é boas novas de salvação. É novidade de vida. É transformação. Então, Jesus nos chama para uma transformação. E tem aqui 3 nomes que eu observei que muitas vezes a pessoa não explica o que é isso, né? Primeiro é devasso. O que é uma pessoa devasso? É uma pessoa libertina, é uma pessoa imoral, é uma pessoa obscena, que não está nem aí para nada, que não liga para ninguém. Ele vive só de libertinagem, ele vive na imoralidade. Tudo para ele é normal. É uma pessoa obscena. Ele não tem pudor, ele não tem prudência, ele não tem nada. Tudo para ele é normal. Tudo que ele está fazendo de errado, para ele considera normal. Esses são o quê? Os devassos, efeminados, pessoa que não possui modos masculinos, ou seja, os homossexuais. Eles são o quê? Efeminados, porque ele quer andar como mulher, viver como mulher, ser tratado como mulher, mesmo sendo um homem. Da mesma forma, a mulher, ela quer ser tratada como homem, mesmo sendo mulher. Então, os efeminados, eles são assim. E Deus deixa bem claro que não vão herdar o reino de Deus. Nem os devassos, nem os efeminados. Tem também o sodomia. Sodomia, né, é aqueles que têm sexo, fazem sexo tanto com homem como mulher. São descendentes de Sodoma e Gomorra, onde vivia ali um grande número de homossexuais, por tudo só na carnalidade, se prostituindo, homossexualismo, homem com mulher, então são da descendência de Sodoma. Por isso que veio o nome sodomia, né? Então, esses também não vão herdar o reino de Deus, vai ficar fora. Porque Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, tudo isso são práticas pecaminosas. Devassos, efeminados, sodomia, ladrões, roubadores, maldizentes, idólatras, tudo isso Deus não aceita. Então, o tema do nosso estudo é vivendo em santidade, o chamado à transformação. Nossa introdução diz assim: as palavras inspiradas do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, estas palavras nos desafiam, mas também nos convidam a uma profunda reflexão sobre nossa vida cristã e o chamado à santidade que Deus nos concede, né? Porque como os cristãos, nós não podemos mais ver na devassidão, nós não podemos mais ver na idolatria, nós não podemos mais ver no adultério, nós não podemos mais ver como efeminados, nós não podemos ser sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nada disso nós podemos ser. E como cristãos, nós vamos ver agora em novidade de vida. A vida passada ficou lá atrás. Nós vamos ver agora em novidade de vida com Cristo Jesus. Nosso primeiro ponto diz assim: o chamado à pureza moral. Paulo nos adverte contra a ilusão de que podemos viver em pecado e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Ele lista uma série de comportamentos que são incompatíveis com a natureza de Cristo. E entre eles estão a imoralidade sexual, a idolatria, o adultério,
a prostituição, a homossexualidade, o furto, a avareza, entre outros. São comportamentos que refletem uma vida distante dos padrões de santidade que Deus estabeleceu para o seu povo. Pronto. E tudo isso que ele listou, essa lista, né? Moralidade sexual, idolatria, adultério, prostituição, homossexualidade, furto, avareza, e ainda tem mais outros, né? Isso é o reflexo daqueles que vivem distante de Deus. Quem vive distante de Deus, ele só vive na prática do pecado. Ele só vive praticando o pecado. Ele não vai viver em santidade de vida. E essas práticas que Paulo listou, Deus não aceita. Não entra no céu vivendo nessas práticas de homossexualismo, de prostituição, de roubo, né? Nada disso entra no céu. Fica de fora, infelizmente. Para essas pessoas que vivem nessa prática entrar no céu, é preciso que se arrependam do seu mau caminho. É preciso que aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador e abandone essas práticas. Senão, ele não vai poder entrar no reino do céu. Por isso que ele diz, são comportamentos que refletem uma vida distante dos padrões de santidade que Deus estabeleceu para o seu povo, né? Não é uma coisa que é imposta por igreja, não. É um padrão estabelecido por Deus. Deus exige santidade. Para morar no céu é preciso ser santo, é preciso santificar, é preciso abandonar a prática do pecado para poder entrar no céu, senão não entra. Quem vive nessas práticas não herda o reino de Deus. É um assunto que muita gente não gosta de ouvir, é um assunto que muita gente não gosta de falar, mas infelizmente é um assunto que é bíblico. Deus não aceita a prática do pecado. Pelo contrário, ele condena, ele ama o pecador, mas condena a prática do pecado. Então, quem vive nessas práticas do homossexualismo, quem vive no roubo, quem vive na prostituição, quem vive maldizendo as pessoas, quem vive na idolatria, não vai herdar o reino do céu, infelizmente. É preciso que se arrependa desse mau caminho e aceite Jesus para morar no céu, senão não vai entrar. Muita gente não gosta desses assuntos, mas infelizmente nós temos que falar, nós temos que alertar as pessoas, que por se elas viverem na prática do pecado, elas não vão poder dar o reino de Deus. Segundo ponto, a transformação pelo Espírito Santo. No entanto, não estamos destinados a permanecer nesta condição. O poder transformador do Evangelho é capaz de nos libertar do domínio do pecado e nos conduzir a uma vida de santidade. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho é quem nos liberta do pecado. Mas para ele libertar do pecado é preciso que eu queira ser liberto. Não basta só o Evangelho vir até a mim, eu ouvir e não querer ser liberto. O primeiro passo é que eu queira ser liberto. Se eu quiser me libertar do vício do pecado, ele vai me libertar. Mas se eu não quiser, ele não me liberta. Então, para que eu seja liberto, é preciso que eu deixe o Espírito Santo trabalhar na minha vida, trabalhar na minha mente, trabalhar no meu coração, trabalhar no meu caráter, para que eu possa mudar. Porque se eu não quiser mudar, ele não me muda. Por isso que Jesus deixou um livre-arbítrio. Você tem uma escolha de ir pela porta larga ou ir pela porta estreita. Ou ir para o caminho do inferno ou ir para o caminho do céu. É você quem escolhe. É você quem decide. Ele só diz uma coisa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é ele que nos alivia. É ele que tira o fardo pesado do pecado dos nossos ombros. Mas é preciso que nós vamos até ele. Se nós formos até ele, nos entregarmos nele de coração e deixar o Espírito Santo dele trabalhar em nossa vida, com certeza nós somos libertos do pecado. Mas se eu não deixar, eu não serei liberto de maneira nenhuma. Quando entregamos as nossas vidas a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, capacitando-nos a viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Tá vendo? Quando eu entrego a minha vida a ele, mas eu entrego com sinceridade, eu entrego com o coração aberto, deixando o Espírito Santo trabalhar no meu coração. Mas se eu não fizer isso, nele não vai trabalhar. Pelo contrário, ele vai se afastar de mim. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, entregar o nosso coração, entregar o nosso pensamento, entregar nossas vontades, entregar nossas atitudes. Aí sim, o Espírito Santo vai trabalhar e vai nos libertar do pecado. Mas se eu não fizer isso, não tem libertação nenhuma. Não basta só o Evangelho chegar. É preciso eu querer ser liberto. Terceiro ponto, o amor de Deus revelado em Cristo. É fundamental compreender que o chamado à santidade não é um fardo imposto por um Deus distante e severo,
mas sim uma expressão do amor de Deus por nós. Ele deseja o melhor para nossas vidas, e a santidade é o caminho que nos conduz à plenitude de vida que Ele planejou para nós desde antes da fundação do mundo. É claro, porque Deus ele tem um planejamento para toda a humanidade, para cada ser humano ele tem um plano. Mas o que cabe ao ser humano é o quê? É tomar posse desse plano. Mas muitos hoje estão se afastando de Deus, deixando de receber aquilo que Deus tem determinado para ele, só se enveredando pelo caminho do pecado, pelo caminho da homossexualidade, da prostituição, do roubo, da idolatria, da devassidão, da sodomia. E isso faz com que as bênçãos que Deus está reservado para nós, nós não recebamos. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para Cristo, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que nós possamos ser libertos do pecado e receber aquilo que está reservado para nós, porque tem algo reservado tanto para mim quanto para você. O interessante é você abrir o seu coração para Cristo, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e deixar o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, trabalhar na sua vida, trabalhar na sua mente e trabalhar no seu coração. E só assim você vai poder receber aquilo que está reservado para você. Para concluir esse nosso breve estudo, ele diz assim: diante das palavras do apóstolo Paulo, somos desafiados a examinar nossas vidas à luz da santidade de Deus, que possamos, com humildade e gratidão, reconhecer nossa dependência do Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida que reflita os valores do reino. Que cada dia sejamos renovados em nosso compromisso com a santidade, consciente de que é por meio dela que manifestamos ao mundo a glória de Deus e testemunhamos o seu amor transformador. Que assim possamos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho, conduzindo outros à mesma experiência de transformação que recebemos em Cristo. Em nome de Jesus, amém. É isso que nós devemos fazer, né? Viver para glorificar o nome de Deus. Poder, né, com a luz da santidade, atrair mais pessoas para Cristo. Viver de modo digno, viver de modo que honre o nome de Cristo. Mostrar ao mundo a transformação que Ele fez em nossas vidas. Se antes nós roubávamos, não roubamos mais. Se antes estávamos na homossexualidade, não estamos mais. Se antes estávamos na prostituição, abandonamos. Porque o Espírito Santo que está em nós, a partir do momento que a gente aceita Cristo, nos libertou do pecado. Nos libertou da prisão do qual nós estávamos aprisionados pelo diabo. Mas que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e que nós possamos testemunhar do amor transformador de Deus através do Espírito Santo que está em nós e mostrar que o Evangelho, as boas novas de salvação, ela salva, ela transforma, ela cura, ela regenera e dá o direito ao homem à eternidade com Cristo. Amém? Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com mais alguém. Deus abençoe.